Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou dentista, sou doutor também na área de odontologia, mas aqui no jogo eu sou madame. E aqui eu tenho uma jogabilidade um pouquinho diferente dos demais, né? Nesse servidor, né, que atualmente está na versão Nirvana, eu jogo de WR God. E o principal, né, eu sou spammer. Acho que vocês já viram aqui nos vídeos, no conteúdo. Quem não viu pode, né, dar uma verificada aqui nos vídeos que eu tenho lançado no canal. Claro, apenas para entretenimento. E eu quero compartilhar um pouquinho, né, a minha história. Por que eu jogo dessa forma? Qual a vantagem? Qual a desvantagem? O que eu uso para poder jogar dessa forma? Não sei se agrada aos olhos de alguns. Não sei se algumas pessoas têm raiva disso. Mas é a maneira que eu me divirto e que eu busco, né, aprimorar, já que é um jeito de jogar há muito tempo. E para quem não sabe, né, eu jogo na Lug há muito tempo. E no final do ano passado, eu fui convidado aí pelo pessoal da Night, CM, né, que eu já conhecia, Serafim, para fazer parte aqui do servidor, né. E eu vim, deixei a Lug, inclusive tinha um char lá que vale um bom preço, né. Todo mundo sabe que é um pouco mais caro, mas enfim. Vim de lá, vim para o servidor. E eu sempre fui um jogador de WR Spammer, né? Eu respeito, obviamente, né? Quem gosta de jogar intervalo, é uma jogabilidade, né, bem legal, mata bastante também. Mas eu sempre gostei de Spammer. Isso porque eu já tenho um hábito da Luke também. Então, mesmo quando eu tava por lá, mesmo quando eu tava jogando as TWs e ainda jogo por lá também, eu sempre gostei, né, de ser spammer, spamar minhas skills e fazer minha build voltada para isso também. E aqui não é diferente. Claro, né, aqui nós temos algumas limitações. O Chi é um pouco mais escasso, os sets não tancam tanto e as armas não dão tanto dano quanto o seu WR spammer. Mas, como eu já tenho um pouco mais de vivência, digamos assim, com a classe, então tem algumas peculiaridades, né? Então, por que eu escolhi Spammer? É exatamente por isso. Eu já jogo há muito tempo, né? Tanto na Lug sendo Spammer, quanto aqui também, nessas versões. Então, só adapto para o local, para a região, para o servidor, para que eu consiga me divertir. Então, nada mais é por diversão também. Claro, adoro gravar conteúdo aqui para vocês. Mando mensagem, mando vídeos para outros locais também, para poder divulgar o boneco, a jogabilidade, ser um leque adicional, né, para quem quer jogar com a classe. Mas eu fico feliz do comentário positivo de algumas pessoas, né? Alguns não sabiam que o WR podia ser jogado dessa forma, podia dar um dano legal nessa versão e realmente dá. Mas o que eu faço, né, pra jogar dessa maneira? Bom, no geral, né, se vocês olharem meu panorama, eu tenho 31k de força, com 7 de ataque, eu tenho aí por volta dos, deixa eu ativar o peso que acabou, 31.300, né, k de dano. E isso é um bom dano, né, levando em consideração que eu tenho punho, tenho espada, tenho lança, então eu jogo com todas as armas também. Tá? Então, por que eu jogo dessa maneira e o que eu tenho que fazer para jogar dessa forma? Primeiro, né, claro, você tem que ter um set bem adaptativo para essa versão, né, para essa forma de jogar. Então, se vocês observarem meu set, claro, eu estou encaminhando aí pro endgame, digamos assim, estou finalizando as pedras do meu set 12. É claro que ainda tem um P2 aqui nos colares, nos acessórios, ainda estou melhorando um pouquinho também. Mas tudo é voltado para força e dano, né? Então, dessa maneira, eu consigo explodir com maior satisfatoriedade os meus inimigos ali, digamos assim. PVP, por aí vai, GVG, etc. Tá? Minhas armas também, elas são aí, digamos, encaminhadas para o endgame. Tenho meu machado, eu tenho meu punho que é 20 nível também, com 7 de ataque. Eu pego 53 níveis de ataque. E isso é um bom nível de ataque. Mas eu quero que vocês saibam que mesmo com punho, eu não bato intervalo, né? É spammer com punho também. E tem como mostrar pra vocês, claro, se vocês gostarem do conteúdo, eu consigo trazer um vídeo explicativo de alguns combos que nós conseguimos fazer, né? Tanto com punho, com lança, com espada, com machado, associando tudo isso, levando em consideração o uso das skills e não necessariamente bater no intervalo. Então, se quiserem, se gostarem, posso trazer esse conteúdo para vocês. Para o meu set de ataque, claro, eu utilizo duas partes pretas e as demais brancas. Então, assim eu consigo um combo de nível de ataque. Eu sem runa, né, de nível de ataque, com machado eu pego aqui 27 nível. Com runa aí, a gente pode chegar aí nos 32, 33, 34. Para machado é muito bom, considerando que é frenesi, né? Como eu já falei para vocês, com punho eu pego 53 níveis de ataque. Então, quando você vai castar as skills com dano alto e com esse nível de ataque um pouco maior, você consegue entrar um bom dano e causar um bom dano. Muitas vezes as pessoas não estão esperando esse dano absurdo.
E isso é bom, né? Em partes, apesar de que acaba se tornando um pouco mais caro jogar dessa maneira, porque você precisa ter as armas, né, todas as espadas, machado, lança, etc., punho, todas elas end-to-end, para você conseguir definir algum dano. Né? Então, esse é o meu motivo de escolha. E por que eu escolhi God? Eu escolhi God também porque, claro, o dano é maior, e tem muita gente que tem aquele estereótipo, né, aquele mito de que WR God é suporte, enquanto para matar, né, é evil. Não necessariamente, gente. Então, se você parar, né, para interpretar, para ler as skills tudo direitinho, claro, o God ele consegue tancar um pouquinho mais por causa do Sutra, que se torna um pouco melhor, né? E outra coisa também, claro, por causa do cultivo, do próprio Chi, né, que ele dá redução de dano. Só que uma das vantagens de ser assim é que o dano físico aumenta bastante. Claro que muita gente opta, né, a galera que é intervalo opta por ser evil, pelo fato da skill, né, nuvem dissipadas, que aumenta consideravelmente a velocidade de ataque. Consegue bater um pouco mais e além de, claro, de stun, né, a ira, que muita gente ainda tem um mito de que a ira evil dá mais dano. Não necessariamente, gente, o dano que é tirado é o mesmo. O que vai mudar, né, é basicamente só a duração da ira. Enquanto o God é 6 segundos e consome ele consegue te recuperar 75 de chi, o do evil ele dura pouco mais, né, mas não retorna esse chi. Então, para os WRs que são evil, né, normalmente eles costumam ficar muito sem chi. E para ser spam, é claro, você precisa de ter chi constantemente para você usar seus combos, né? Então, a escolha de ser God é porque meu dano acaba sendo maior e também eu consigo usar bastante mais as skills, usar os combos, né? Com ira, com lança, com o martelo trovão, todos esses combos que consomem chi de maneira satisfatória e não me faltando recurso também, de toda forma, né? Então, esse é o motivo da minha escolha. E outra coisa que muita gente, né, acha é que, não, basta mudar o cultivo que resolve. E não, gente, não necessariamente isso. Quando você se torna, né, o WR God, o WR Evil, tem pedras específicas que você precisa trabalhar, né? Principalmente por causa do Sutra. Se você for parar para ler, né, o que cada um faz, no geral, em resumo, o Sutra, né, da cultivo Evil, ele acaba reduzindo bem menos, né, a defesa física quando você vai utilizar o Sutra Mágico ou a defesa mágica quando você vai utilizar o Sutra Físico. Então ele reduz menos, ele consome menos. Enquanto o God, ele acaba consumindo mais. Então, nesse caso, quanto mais defesa física você tiver, maior vai ser a sua defesa, né? Claro, considerando que eu estou com buff aqui, né, de classe, buff de outras classes também, obviamente. Mas, né, no Sutra Mágico aqui, ó, se vocês observarem, tem a defesa física legal, de 30k, a mágica de 20k. Isso considerando que o meu set é praticamente, né, físico. Então, meus acessórios, né, são gods, eles são voltados para defesa física. Por quê? Porque no momento que eu faço essa conversão do Sutra, a minha defesa mágica ela aumenta bastante, por causa da skill, né, que ela aumenta o bônus em 180% da defesa adjacente. Então, por causa disso, a minha defesa aumenta. E se vocês pararem para observar meu set, ó, ele é set de defesa física. Eu mal tenho pedra de HP, tenho uma ali perdida, e os demais é tudo defesa física. Por quê? Porque eu preciso dessa conversão de maneira satisfatória. Então, o WR God, gente, ele é mais equilibrado na defesa. Se você entende bem como é que se dá essa conversão e como é que funciona a defesa, né? E a conversão do Sutra, você consegue trabalhar bem e ter uma classe mais equilibrada. Né? Se vocês observarem para ver, minha defesa física sem Sutra é 47k, a mágica 10k. Mas no momento que eu faço minha conversão, ele aumenta consideravelmente e eu tenho mais balanceado minha defesa física e minha defesa mágica. Então ele acaba tancando bastante também. E não necessariamente eu preciso ter um HP muito, né, elevado para poder tancar mais. Hoje em dia, né, com buff aqui, como vocês podem ver, tem um 21k e 700. Tem gente que tem um pouquinho mais, mas eu não tenho nada de combo, considerando isso. Sou com força, literalmente. E claro, com os pontos de destreza para utilizar as armas específicas da classe. Mas, de toda forma, se você domina, entende um pouquinho bem como é que funciona as skills e, né, gosta de trabalhar dessa maneira, você consegue associar. Então, para você, né, ser um WR God, ser um WR Spam, eu não sei se é do interesse de vocês ou se é da curiosidade, mas de toda forma eu trago aqui conteúdo e de toda forma também eu agradeço a presença, o like e o apoio que cada um tem deixado. Embora tenha gente que ainda, né, não apoie tanto, mas de toda forma eu acredito que o meu chat está bastante equilibrado. Claro que existem outros bem melhores aqui no servidor, mas para mim a jogabilidade é satisfatória e para a maneira que eu me divirto também. Acho que eu, inclusive, sou o único WR Spam aqui do servidor e estou tentando aí, claro, não implementar, mudar a cultura, mas no fim das contas apenas me divertir. E esse é o propósito aqui do nosso jogo. Então,
é isso, né, a priori. Se vocês quiserem que eu ensine algum combo específico, os combos que eu utilizo no PVP, posso trazer para vocês verem combos que dão HK, combos que dão danos maiores. A gente utiliza praticamente todas essas skills, inclusive. As que eu mais uso, claro, é Ira, Lança. Eu utilizo bastante aqui o Espírito do Dragão para aumentar o crítico. O meu combo de espada também eu utilizo bastante. Sem limites, quase ninguém usa, né? Mas eu utilizo o tempo todo para dar HK. E tem uns vídeos aí, inclusive, que pode acompanhar. O Martelo do Trovão, tem alguns combos aí que eu estou trazendo com ele também. Que a gente consegue dar HK com o Martelo do Trovão, né? Já que eu tenho 53 tipos de ataque, bate spam também com o punho. Então a gente consegue dar HK com essa skill também. E as demais skills também, que obviamente não ficam por baixo, né? A gente tem o nosso corte do infinito, o nosso dragão voador, todas essas skills elas dão bastante dano. Claro, se for interesse, eu trago para vocês aqui também. Se quiserem que eu explore um pouquinho mais o meu boneco, né? Mostrando um pouquinho mais de como eu montei ele, do que eu coloco em cada set, do porquê que eu utilizo algumas peças específicas, por que o óculos de mensagem de ataque sendo duas pretas e as brancas, já expliquei aqui para vocês, mas se quiserem um detalhe um pouco mais refinado, se quiserem tirar alguma dúvida com relação a isso, ou entender um pouquinho mais como é que funciona, eu posso trazer aqui para vocês, tá? Então, agradeço a atenção de cada um que se fez presente aqui. Deixa o like, se inscreve, isso não custa nada e para mim significa bastante. Não tento mostrar que sou melhor ou pior que ninguém, apenas trazendo uma versão diferente. Claro, estou com o gráfico reduzido aqui, meu computador não aguenta tanto. Mas, de toda forma, venha para o servidor, venha se divertir. Quem quiser encontrar, brincar de PVP, eu adoro X1, mesmo com os bonecos que são um pouco mais fortes que os meus, mas eu não fujo disso também. Isso é assim que eu me divirto. E, no mais, é isso. Então, pessoal, até breve. Agradeço também ao meu clã, que dá suporte também, né? O pessoal me apoia quando eu vou gravar meus vídeos. Aos clãs adversários também, que sem eles também não existiria PVP. Então, sou dependente deles também, para que haja todo esse conteúdo que eu estou tentando trazer aos pouquinhos para vocês. E no mais, deixo um abraço a todos. Então, uma boa semana abençoada para cada um de vocês. E até breve.